Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa da TV Manaim. É uma programação da Igreja Cristã Maranata. Nós saudamos os pastores aqui à mesa, pastor Ronieli. A paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto e a todos que estão conosco, sejam bem-vindos. Pastor Marcos Roberto. Paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Ronieli, e a paz do Senhor a você, que toda semana estão conosco aqui no programa Evangelhos. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos trabalhando o Evangelho de Mateus, o capítulo 4, e nós vamos hoje detalhar um pouquinho mais sobre esse tema que é a tentação de Jesus. Nós vamos falar sobre o jejum. Vamos relembrar, irmãos, que os evangelhos foram escritos no grego e a palavra tentação no grego, ela tem muitos significados, Dentre tantos, podemos colocar aqui, fazer um teste, uma experiência, pôr à prova para ver como ele se comporta. Nós então, no primeiro programa, que já foi ao ar, nós falamos que Jesus foi tentado, mas havia um detalhe muito importante ali. A palavra registra que ele estava cheio do Espírito Santo. Por quê? Além de estar cheio do Espírito Santo, o Senhor estava num momento de jejum, em consagração, devido àquele preparo, para aquele momento que ele iria passar. Aonde a palavra nos mostra isso? Mateus 4, versículo 2, diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Hoje nós vamos aprender no programa o que é o jejum, o que o Senhor Jesus tem nos ensinado sobre o jejum. Qual a orientação do Senhor à sua igreja sobre o jejum e para que serve o jejum? Então nós vamos, durante todo o programa, conversar muito sobre este assunto e o Senhor vai nos dar uma grande bênção aqui. Ao lermos sobre o que Jesus nos ensinou sobre o jejum, no Sermão do Monte, fica claro que o Senhor esperava que nós jejuássemos. Embora Jesus não nos dê essa ordem direta de jejuar, mas ele esperava essa experiência dos seus servos. Entendemos que ele esperava de cada um de nós esta prática. Ele não apenas nos mostra para qual deve ser a verdadeira motivação ao jejuar, mas ainda nos fala que existe uma grande recompensa. Ou seja, tal prática produz resultados. Como nós estamos aqui numa conversa, pastor Marcos? Pastor Marcos vai nos dar alguns detalhes sobre o jejum. Isso. Meus queridos, nós vamos começar aqui aprendendo o que é jejum. Então existe uma expressão doutrinária que nós usamos, que são os recursos da graça. Mas afinal, o que são os recursos da graça? A graça, ela foi estabelecida sobre o homem, ou seja, sobre a igreja, por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Então, o meio da graça, ou melhor dizer, o meio pelo qual ela foi estabelecida, foi o sacrifício do Senhor Jesus. Então, ela está à disposição do homem. Agora, existem recursos a qual a igreja pode usar para ter acesso a essa graça. Então, quais são esses recursos que a igreja pode usar? A oração, o louvor, a palavra, o clamor pela madrugada e o jejum. Então, nós podemos dizer que o jejum é um recurso da graça, ou seja, é um recurso que você deve usar para ter acesso à graça de Deus. O que acontece quando você está ali naquele período em jejum? Quando você está se consagrando dessa forma, a graça, ela vai se mover em seu favor. Então, quando você está em um propósito de jejum, se consagrando ao Senhor em espírito, e esse jejum, ele é aceito pelo Senhor, o que acontece então é que a graça de Deus, ela vai se mover em seu favor. A graça de Deus, ela vai se manifestar na sua vida.
Muitas das vezes, não como você quer ou o que você pediu, mas da forma de que o Senhor sabe o que é melhor para nós. É a graça se movendo em nosso favor. Então, nessa primeira abordagem sobre o jejum, nós queremos deixar claro que essa doutrina não é uma doutrina exclusiva da Igreja Cristã Maranata, é uma doutrina bíblica. E você vai encontrar tanto no Velho Testamento, como no período do ministério do Senhor Jesus, como também no Novo Testamento. Então, nos dias do Senhor Jesus, havia uma classe religiosa entre os judeus chamada de fariseus. Eles costumavam jejuar 2 dias por semana. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 12, que é a parábola do fariseu e do publicano, onde ele diz assim, no verso 12, jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Contudo, Jesus deixou bem claro que o jejum praticado em seus dias não agradava a Deus, porque a motivação estava errada. O propósito desse jejum estava equivocado. As pessoas jejuavam para provar a sua religiosidade aos outros e se engrandecer por isso. Era uma maneira de se exibir. Porém, Jesus ensinou a fazê-lo em secreto, apenas para o Senhor. Isso era fruto da nova aliança. Então, o jejum pode ser uma prática vazia, apenas um tipo de dieta, se não for feito na forma correta. Em Mateus, no capítulo 6, do verso 16 ao verso 18, diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então o jejum, ele deve ser feito em segredo, recomendando lavar o rosto, ungir a cabeça, sem demonstrar aos homens que está se consagrando, evitando a exibição. Lavar o rosto, limpá-lo à luz da palavra. Óleo na cabeça significa que é o jejum no espírito. Pastor Juliano. Glória a Deus. Nós vamos aqui conversar um pouco agora, a gente fez essa primeira introdução, mostrando para os irmãos o que é o jejum. Pastor Ranieri, então o jejum é um dos recursos da graça. Exatamente. O jejum é um dos recursos da graça. Temos vários recursos. Temos a oração, temos o clamor pelo sangue de Jesus, temos o louvor, entre outros. Mas o jejum é um dos recursos, é uma das formas que o servo tem, que o crente tem, de buscar uma bênção do Senhor, quando nós estamos numa situação de adversidade, de provas. No caso aqui, o Senhor Jesus sendo preparado para passar por uma prova, ele jejuou e alcançou a vitória. Então, o servo de Deus, aquele que deseja usar este recurso da graça, certamente ele será muito beneficiado através do jejum, se ele for um jejum que agrada a Deus, que segue as orientações, conforme o pastor Marcos Roberto acabou de mencionar aqui. É uma arma poderosa para o servo de Deus. Bem, pastor Marcos, alguma informação a mais também? Pastor Juliano, como o próprio pastor Juliano disse aqui a princípio, no início da sua fala, o Senhor Jesus ele foi tentado, e a expressão no grego, quando você traduz para o português, assim, ele foi posto à prova. Então ele estava cheio do Espírito Santo, mas cheio do Espírito Santo só não, ele se preparou para que quando ele fosse posto à prova, ele pudesse sair vitorioso. E uma das coisas que ele, nesse preparo, é o jejum. Então o jejum ele tem um significado todo espiritual envolvido nele. Está na palavra, tanto no Velho Testamento, como no período do ministério do Senhor Jesus, como no Novo Testamento. Amém.
Pastor Ranieri vai nos dar uma contribuição agora, né, Pastor Ranieri? Sim. O jejum é um ato que fortalece a nossa vida espiritual, Pastor Juliano. Ele é visto por Deus. Ele resulta em poder para vencer o adversário. O Senhor Jesus, ele falou aos seus discípulos que certas vitórias só são alcançadas pela oração e jejum, porque são lutas nas esferas celestiais e o exército espiritual leva a alegria da vitória. Na esfera espiritual, o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele nos fala assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas ele também diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que o exército espiritual nos leva à vitória. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem deve jejuar? Vemos a resposta no texto. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18, nos fala assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Porquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então, pastor Juliano, o Senhor Jesus ali, perguntado sobre por que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus não, a resposta foi a seguinte: para responder essa pergunta, o Senhor Jesus conta uma parábola dizendo: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica ainda maior. As vestes ali falam do novo nascimento. O remendo de vestido novo é para vestido novo. Jesus fala: se pegar remendo de vestido novo e pôr em velho, fica até pior. Você vai esconder o que rasgou, vai chamar mais atenção ainda. Um exemplo: o pano de cor azul novo cobre um pano azul desbotado, vai chamar mais atenção ainda. O vestido novo fala do novo nascimento. O novo, quando recebeu as vestes da salvação, quando ele precisa, cabe a ele o jejum. Mas o vestido velho fala do velho homem, da velha vida. Não cabe. Por que não cabe? Ele não tem que jejuar primeiro, ele tem que se arrepender. Ele tem que ir para a igreja, aceitar o Senhor Jesus primeiro em sua vida, e tem que viver a experiência do novo nascimento, né, para depois, então, ele passar a jejuar, pastor Juliano. Muito bom. Então nós entendemos aqui o porquê jejuar, né? O jejum é uma arma poderosa que o Senhor nos deixou para esses momentos de prova. E um detalhe que o pastor Nery falou, o jejum também é por fé, né, pastor Marcos? É isso, né? O jejum é pela fé. E a fala do pastor Ronieri diz assim: quem deve jejuar, né?
Então, houve essa questão ali, né, na época do Senhor Jesus, porque os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam, né? Então, houve Jesus foi até questionado por isso e ele diz, né, o porquê disso. Ele explica a fala do pastor Ronieli acabou de dizer. Mas assim, trazendo hoje, né, para os nossos dias, né, assim, qualquer um deve jejuar, a qualquer pessoa, às vezes não é da igreja, deve jejuar, ele diz assim, não, aí ele usa dessa comparação do vestido, né, do pano, né, novo, você vai colocar isso num pano já gasto, né? Então a exposição vai ser maior ainda. Então a primeira pessoa precisa ter uma experiência com o Senhor, né, entregar a vida dele, ir para a igreja, buscar o Senhor. Aí sim, a partir daí, vivendo essa experiência do novo nascimento, da salvação, aí depois a ele cabe o jejum. Senão seria como nós dizemos aqui a princípio, seria uma dieta forçada, porque seria um período passando fome, sendo que aquele período, né, de jejum, o Senhor não estaria recebendo aquilo, né? Importante, né, pastor Ronieli? O jejum não é só a pessoa se abster de alimentos. O jejum é uma consagração, é uma busca a Deus. Ele é seguido de oração, de madrugada, de fidelidade a Deus, para que você possa alcançar, né, o objetivo que você está colocando ali naquela consagração. E olha, vale a pena, aqueles que têm experiência com jejum sabem muito bem do que estamos falando aqui. O jejum na vida do servo ele é fundamental. Você quer ter uma experiência com o Senhor, vai para o jejum e Deus vai te responder poderosamente. Amém. Nós vamos ver, né, no decorrer do programa e do outro também, as experiências que nós temos na nossa igreja com o jejum. Pastor Marcos vai agora detalhar mais um pouquinho, né, Pastor Marcos, sobre a questão do jejum para nós aí. É isso mesmo. Então, meus queridos, o nosso entendimento, né, sobre o jejum é que o jejum é para aquele que nasceu de novo. Né, nós vamos dar um exemplo no sentido prático, né? Uma pessoa que está no mundo, ele vai fazer um jejum. Então não é isso que o Senhor quer, né? O Senhor não quer o jejum dele. O que o Senhor quer dele? O Senhor quer dele a vida dele primeiro, né? O Senhor quer o coração dele, o Senhor quer que ele se arrependa, que ele entregue a sua vida, aí sim ele vai receber vestes novas. E se no percurso da sua vida acontecer alguma coisa com as suas vestes, aí ele vai jejuar para reparar o dano que pode ter acontecido. Então, nesse contexto, quando falamos que o jejum é um recurso da graça, primeiro ele tem que receber a graça. Ele precisa ter uma experiência com a graça. E isso só vai acontecer a partir do momento que ele abre o coração para o Senhor Jesus. Jesus entra em seu coração, ele recebe a bênção da graça, aí a partir daí ele passa a ter acesso aos recursos da graça. Antes disso, não faz nenhum sentido, pastor Juliano. Amém. Então, os irmãos estão percebendo que o jejum é uma arma poderosa, é um dos recursos da graça, e ele vai ter um efeito prático para aquele que já tem uma experiência com o Senhor. A você que está assistindo agora, que ainda não tem essa experiência, o Senhor te convida primeiro a conhecê-lo. E depois de conhecer o Senhor, há muitos recursos para essa alegria ficar no nosso coração. Pastor Ronieli, sobre o novo nascimento, é importante, né? Como a pessoa nascer de novo para depois ter acesso ao recurso da graça, né? Exatamente, né? Aquele que nasceu de novo, que teve uma experiência com a salvação, que vive uma vida diferente da que ele vivia antes de ter a experiência, né, do novo nascimento, a partir daí ele começa, né, a servir o Senhor em fidelidade, a ter uma vida na direção do Espírito Santo. Então é importante que nós entendamos que o jejum ele é fundamental na vida do servo. O servo de Deus, aquele que quer ter uma vida, né, espiritual com Deus, na dependência do Senhor, quer ser fortalecido para enfrentar as lutas e as provas, ele precisa ter essa experiência. Então finalizamos aqui com um texto de Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar
contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O jejum é para nós nos fortalecermos diante de Deus, enfrentar as batalhas, mas tudo precisa ser dentro da orientação do Senhor. Não podemos fazer um jejum, começar um jejum que não vamos terminar. Precisamos estar cientes, consultar sempre ao Senhor, buscar a direção do Senhor para que esse jejum seja, sim, uma bênção na nossa vida, Pastor Juliano. Amém. A todos que estão nos assistindo, nós estamos aqui então finalizando esse programa sobre a tentação do Senhor Jesus e falamos bastante sobre o jejum. Agradecemos a sua presença, te convidamos a assistir, toda a nossa programação que nós temos na nossa TV Manaim. Nos despedimos de todos, com a paz do Senhor. Pastores também se despedirão? Paz do Senhor, pastor Juliano, paz do Senhor, pastor Ronieli, e a paz do Senhor a você, que está aqui conosco toda semana, em mais um programa Evangelhos. Pastor Juliano, paz do Senhor, pastor Marco Roberto, paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estiveram conosco neste episódio, que Deus possa abençoar suas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, se Deus quiser, estaremos de volta no próximo programa. A paz do Senhor.